Poco lançou recentemente o Poco F6 para o mercado e ele trouxe diversas características de um smartphone topo de linha, a gente já até analisou por aqui. Só que um dos modelos mais vendidos e que o pessoal mais gosta de importar no Brasil é o Poco X6 Pro, que fica uma categoria abaixo dele. Será então que vale mais investir no F6 ou pegar o X6 Pro com preço abaixo? Por isso nós vamos colocar eles frente a frente para competir e tentar definir qual é o melhor para você. Se gostar de cada um deles, tem links de compra na descrição e tem também a opção de você ficar de olho lá no nosso grupo de ofertas, onde todo dia a gente faz uma curadoria muito legal do que tá barato na internet. Tem link aqui embaixo e tá disponível tanto no Telegram quanto no WhatsApp, então dá uma olhada. Agora, sem demora, bora pro comparativo. Tirando o módulo das câmeras, a Poco economizou muito no projeto de design desses caras, os mantendo iguais. As medidas são quase as mesmas, exceto porque o X6 Pro é 0.3 mm mais gordinho. Sério, a capa do F6 serve no X6 Pro, porém fica desalinhado na parte das lentes. Outra diferença grande entre eles é o tipo de acabamento da tampa traseira. O X6 é brilhante e o F6 fosco. E para tirar logo o assunto do caminho, deixa eu citar que o Poco F6 traz apenas duas lentes na traseira, porém exagera nos círculos em volta delas. Não satisfeita, ela ainda colocou o flash em volta de um ponto preto que não aparenta ter função por aqui além da estética. No X6 Pro são 3 sensores para fotografia, com o flash dentro de uma moldura no mesmo tamanho das câmeras e um degrau retangular que delimita essa área de fotos e a marca Poco. Agora, quando olhamos para os telefones nas suas extremidades, vemos que nada muda. Embaixo estão as gavetas para chip, as portas USB-C e os alto-falantes, posicionados de forma igual, nas mesmas posições, inclusive o microfone. Na lateral, os botões de volume e energia estão exatamente na mesma altura e com o mesmo tamanho, assim como no topo do aparelho, onde vemos as saídas de som, os sensores infravermelho e alto-falantes replicados em ambos. Claro, frame de plástico, assim como a tampa, estão vindo nesses dois smartphones, já que boa parte deles são moldados na mesma máquina. Na frente também é como se estivéssemos olhando para o mesmo aparelho. São 6.67 polegadas de um painel AMOLED com brilho base de 500 nits e podendo bater 1200 nits no brilho médio. Ele também pode atingir 1800 no X6 Pro e 2400 no F6 no pico de brilho. E olha, tecnicamente, quando a gente fala de tela, essa vai ser a única diferença entre a ficha dos dois. Mas antes de eu dar a minha opinião sobre isso, deixa eu terminar de falar o que eles trazem de especificação. A taxa de quadros é 120 Hz, temos HDR10 Plus e Dolby Vision. Temos também uma resolução com 1220 por 2712 pixels de resolução. As duas telas são muito bonitas, quase não existe borda em torno desses painéis, mas eu percebi uma diferença bem grande na qualidade do painel do X6 Pro com relação ao F6. Numa tela branca, o modelo F6 parece mais amarelado, com ângulos de visão ruins, e dentro de casa eu acabo gostando mais do painel do X6 Pro. Já quando estamos em um ambiente ensolarado, obviamente que os 600 nits de brilho a mais fazem muita diferença. Não é que seja necessário, mas quando estamos com os dois no mesmo ambiente, fora, com luz em cima, fica evidente essa melhora para uso externo. Porém, independente do smartphone que você escolher, a tela dos dois está realmente bem boa, tá? Agora, quando o assunto é especificação interna, o Poco X6 Pro é bem diferente do F6 e talvez essa diferença seja o ponto decisivo para você decidir entre um e outro. Vamos começar então com o X6 Pro. Ele vem com o SoC da MediaTek, o Dimensity 8300 Ultra, em 3 versões de RAM e armazenamento interno sem expansão. Ele tem 256 com 8GB, 256 com 12GB e 512 também com 12GB. Se você não entende muito de tecnologia, o número maior é onde você vai salvar suas fotos, vídeos e jogos, enquanto que o número menor, a memória RAM, é onde você vai ajudar o sistema a rodar tudo isso de uma forma fluida e rápida. Já no Poco F6, além dele vir com um chipset da Qualcomm, o Snapdragon 8S, de terceira geração, ele também exclui essa versão intermediária de 256 com 12GB, ou seja, ou ele tem 256 com 8 ou 512 com 12GB de memória. Ambos trazem então um desempenho muito semelhante e rodaram as mesmas coisas com bastante qualidade, tá?
No entanto, o X6 Pro e o seu SoC MediaTek acabam esquentando mais quando o assunto é jogos em 120 Hz. Ele também fica um pouco atrás no título Speedstorm, uma parceria da Disney com a Gameloft. Em Genshin Impact, ambos tiveram o mesmo desempenho. No entanto, a bateria do F6 é favorecida pelo SoC mais recente e menos gastão. Eu abri vários aplicativos também em ambos e tudo vai rápido e roda bem parecido. Ou seja, independente se você tem o X6 Pro ou F6, tem um smartphone bem poderoso em mãos. Tanto que no AnTuTu a diferença entre eles é bem pequena, eles ficam ali na casa de 1.4 milhões de pontos, e o F6 fez 1.500 pontos a mais do que o X6 Pro nos nossos testes. É minúscula a diferença. Agora, temos que destacar que em CPU o Dimensity perde, mas na GPU ele ganha nesse combate mais artificial, e é isso que traz o equilíbrio. Quando vamos para o Geekbench 6, a diferença entre esses dois começa a ficar um pouco mais evidente. O Snapdragon do F6 acaba batendo 1.914 pontos no single core e quase 4.800 no multicore, contra 4.097 no multicore do X6 Pro e um single de 1.374, já é bem diferente. Claro, esses são números frios e mais pra gente ter uma noção da capacidade que o hardware tem, porém os dois telefones entregam o mesmo desempenho no dia a dia para cada tipo de situação. Agora, pode ser que essa pequena diferença reflita no futuro, e antes da gente continuar e partir para a bateria, que é um ponto bem importante que fala mais sobre como é o desempenho desses celulares, eu queria dar duas dicas de como vocês podem economizar comprando qualquer um desses equipamentos. A primeira é dar uma olhada lá no nosso grupo de ofertas, que eu já comentei. Todo dia a gente faz uma curadoria, tem uma equipe que fica de olho e ele está disponível agora tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Tem link aqui embaixo, tá? E a segunda é o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão para computador e aplicativo Android que compara preço nos principais sites. Ele te avisa, por exemplo, quando você está num site comprando algo que tem algo mais barato em outro site, e também testa cupons automaticamente. Para fechar, ele te permite criar alertas para você sempre ficar de olho quando tá o melhor preço. Tem link das duas coisas aqui embaixo na descrição, e agora vamos voltar e falar de bateria. É no consumo onde esses dois celulares acabam se separando um pouco mais. No Asphalt 9, por exemplo, a diferença está em 3%, o que favorece o F6. O Speedstorm também está com mais ou menos essa diferença, junto do Call of Duty, em que o Poco X6 Pro consumiu 2% a mais por hora. No Genshin Impact, o X6 Pro consumiu 18% contra 17% do Poco F6. Onde o telefone da MediaTek está mais econômico é na gravação em 4K. E aqui a diferença foi grande, tá? Ele consumiu 20% contra 29% do F6. Eu achei bastante coisa nesse cara. Só que na parte de carregamento, o Poco X6 Pro demorou 1 hora e 2 minutos para encher os 5.000 mAh que ele tem, contra 53 minutos do F6, que tem a mesma quantidade de bateria. A diferença entre eles, e que resulta nesse tempo a mais de carregamento, é que o Poco F6 vem com um carregador de 90 watts, contra 65 do X6 Pro. Claro que tem como diminuir essa diferença ainda mais se você alterar algumas proteções de bateria no telefone, mas eu não recomendo muito fazer isso para evitar o desgaste do componente. Afinal, quanto mais rápido o celular carrega, mais rápido a energia vai embora e mais quente o telefone tende a ficar nesse processo. Se você está querendo garantir uma saúde boa para o seu smartphone, para ele durar mais tempo, deixe essa opção ativada. Agora, falando de fotografia, eu notei algumas diferenças no resultado das câmeras. Vamos começar com o mais novo. O Poco F6 ele não trouxe a lente macro, o que eu considero bem acertado, e a lente principal vem com 50 megapixels, além de uma ultra-wide de 8. Na frontal ele tem 20 megapixels. O Poco X6 Pro ele vem com 64 megapixels na principal, 8 de ultra-wide e 2 para macro, que faz um trabalho bem ruinzinho. Além da diferença de resolução, eu também notei que em alguns momentos o F6 faz fotos mais claras com a lente principal, já que tem uma abertura de f1.6 contra a f1.7 do X6 Pro, então realmente o buraco de entrada de luz é maior. O Poco F6 acaba exagerando na saturação de algumas cores com a lente principal, mas com o sensor ultra-wide dá para perceber uma diferença bem grande na calibração das cores, com as imagens de ângulo aberto ficando mais escuras. No Poco X6 Pro, as coisas se invertem, sendo a lente principal mais escura que as fotos com a ultra-wide. No modo geral, dá para fazer fotos muito parecidas com os dois, porém quando o smartphone tem que fazer um equilíbrio entre luz e sombra, o famoso HDR, o smartphone com Dimensity vai pior, enquanto que o F6 com o Snapdragon 8S Gen 3 está mais equilibrado na maior parte das vezes. Quando o assunto é gravação de vídeos, o Poco F6 não
não tá se comportando tão bem ainda. Ele trava a imagem no começo do vídeo e tem algumas quedas de frames, mas isso só tá acontecendo na lente principal e em 4K. Quando colocamos nas outras lentes, que só gravam em 1080p a 30 quadros, ele vai melhor, e eu acho que vale um update de software no futuro para resolver isso. Eu tô colocando vários exemplos aí aparecendo para vocês verem e decidirem o que agrada mais, porém não é uma equação 100% eficiente. Dependendo do que a Xiaomi resolver fazer nas próximas atualizações, esses resultados podem melhorar ou piorar. A gente vê as câmeras deles mudando bastante de uma atualização para outra. Ah, e o ponto é que nem sempre elas são para melhor. Antes de eu passar também para o final do vídeo, deixa eu só falar um pouquinho da câmera frontal, porque isso é outra coisa um pouco complicada por aqui. O sensor de 20 megapixels do F6, ele deixa uma espécie de filtro esbranquiçado nas fotos, como se ele forçasse todo o balanço de branco para clarear o retrato. Isso deixa o brilho errado, além de sumir com o contraste das cores. No X6 Pro isso não está acontecendo. O preto é mais preto, as cores são mais sólidas e mais fiéis. Ele tem 16 megapixels de resolução por aqui. E por que eu tô reforçando isso? Com os megapixels que a Xiaomi colocou no F6, eu achei que eles deveriam ter otimizado mais esse sensor, que supostamente é melhor. Dava para ter juntado 2 pixels em um, para deixá-los maiores e garantir cores e luz melhores, para um resultado mais agradável. Outro ponto que eu notei é que tanto a frontal como a principal do F6 trazem um ângulo de visão diferente do Poco X6 Pro. Nesse caso, a frontal captura mais informação no F6, permitindo ver mais o cenário, enquanto que a lente principal com 50 megapixels faz o oposto, ela corta um pouco mais ao seu redor, capturando menos informação. Eu já gosto mais da solução que a Apple e a Samsung oferecem, mudando o ângulo de visão para ajustar melhor o cenário para uma foto em grupo, por exemplo. Eu acho que dava para ter isso por aqui também, você pegar, ter uma foto padrão um pouquinho mais fechada e depois abrir quando a gente fala de câmera frontal. No fim, os celulares estão até meio que parelhos, mas você precisa decidir qual é a câmera mais importante para você e juntar com as outras informações para ter uma decisão mais certa. Agora, para ajudar a sua decisão, bora falar de preço. O Poco X6 Pro ele já está há um bom tempo no mercado e esses meses de vida foram importantes para que ele estabilizasse em algo perto ali dos R$ 2.300 em lojas como Mercado Livre e Amazon. Já o Poco F6, como foi lançado recentemente, ainda está caro e fica ali perto dos R$ 3.000. Nesse momento é muito mais fácil recomendar o Poco X6 Pro, porque os avanços do F6 não são suficientes para você pagar ali 800, às vezes até R$ 1.000 a mais. Agora, se eles começarem a ficar muito perto um do outro, eu recomendaria o F6. Eu acho ele um pouquinho mais bonito e os detalhes do processador ajudam nas câmeras. Além de, claro, a bateria dele durar por mais tempo. Para fechar, dá para falar do carregador mais rápido que você pode usar para outras coisas e também do fato da tela dele ser mais brilhante. A sensação que eu fico é que a Poco tá tentando agradar os fãs da marca, diversificando vários aparelhos, mas que eles estão ficando muito parecidos até entre si. A diferença grande que a gente tem por aqui é o Dimensity do X6 contra o Snapdragon do F6. Então, se você gostou dessa análise, me diz aqui embaixo qual celular que você está pensando em pegar. Não esquece também dos links da descrição e, claro, de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, e até mais!